Aoba, aqui é o Goiano e hoje a gente vai estar falando sobre 5 conceitos fundamentais do TFT e sobre como você pode usar eles na hora de estudar o seu jogo para melhorar no jogo, seja para atingir um elo que você quer, seja para tentar se profissionalizar no jogo ou qualquer que fosse o objetivo, beleza? Bom, o primeiro conceito que a gente vai falar aqui vai ser o conceito de tempo. Tempo é um conceito que foi importado dos card games, que já é comum lá, e basicamente ele define quem que toma a iniciativa do jogo, ou seja, quem que vai colocar o oponente em xeque para o oponente ter que responder uma ação sua. O nome vem basicamente da ideia de você estar à frente do seu tempo, né? Você tá um passo à frente do seu oponente, vamos dizer assim. Então, enquanto ele tá reagindo a uma ação sua, você já tá planejando a outra. Então, quando ele sair desse, você já vai ter outra planejada, já vai estar planejando outra. E a ideia de condição de vitória dos decks de tempo, geralmente é basicamente essa: você colocar ameaças pro seu oponente enfrentar, até um certo ponto que ele não vai conseguir enfrentar suas ameaças rápido o suficiente a ponto de a próxima já estar pronta para vir. Vai começar a chegar uma ameaça em cima da outra, você vai criar uma bola de neve e você vai ganhar o jogo. Bom, nos card games essa relação vai acontecer na grande maioria das vezes numa relação 1 para 1, ou seja, você e o seu oponente. Então você vai estar colocando ameaças para esse oponente. Já no TFT você vai ter um lobby com 8 pessoas. Então, o conceito vai se estender a todo o lobby. Então, uma pessoa, ou algumas pessoas vão ditar o tempo do lobby. E essa pessoa que vai estar ditando o tempo do lobby, ela pode variar. E alguns momentos pode ser um, outros momentos pode ser outra. Geralmente, quem vai estar ditando o tempo do lobby vai ser a pessoa que estiver mais forte no lobby. Mas isso não é uma regra imutável, porque a pessoa que estiver mais forte no lobby, às vezes ela teve que zerar o gold dela e ela não vai conseguir ditar o tempo por muito tempo. Ou seja, ela vai ter colocado ali uma ameaça, mas ela não vai conseguir planejar a próxima ameaça, ou seja, planejar o próximo upgrade do board dela a tempo antes de outra pessoa puxar o tempo do lobby para ela. Tendo isso em mente, então o tempo do lobby basicamente é quem está dominando o lobby ali naquele stage, naquele round, naquele momento do jogo. Na hora de estudar, que a gente vai usar o tempo, né? No que a gente vai se focar quando a gente estiver vendo uma live, quando a gente estiver estudando um VOD, analisando alguma partida ou jogo de algum jogador. Bom, é importante a gente identificar quando que a pessoa toma o tempo de jogo. Ou seja, se ela tá jogando com uma composição X, ela fica mais recuada em tal stage, ela fica mais avançada em qual stage, em quais situações, em quais momentos que o tempo de jogo tá na mão dela, que ela tá apresentando ali as dificuldades pro resto do lobby, né? Dá um exemplo aqui clássico, que, por exemplo, a pessoa que tem um early game bom, a pessoa que consegue fazer ali uma win streak de 10 rounds durante o stage 2 e o stage 3, né? Fica até os lobos sem perder nenhuma com 100 de vida. Essa pessoa provavelmente ela ditou o tempo de lobby nos stage 2 e 3, mas provavelmente no stage 4 ela já vai começar a perder alguns rounds. Isso porque ela vai... Normalmente, um bom player, ele vai aceitar, aproveitar o gold que fez, aproveitar a vida que poupou. Isso a gente vai falar daqui a pouco sobre economia. E usar isso para juntar um recurso para poder retomar o tempo de lobby ali num stage 5, num 5 ponto alguma coisa, para vencer a partida e não para simplesmente ir pressionando até acabar o combustível. Porque no TFT a gente sabe que é muito raro uma vitória de 100 de vida, justamente porque o combustível, a força ali de uma composição, de um estilo de jogo, a quantidade de gold que você precisa gastar para estar à frente do lobby, por mais que numa win streak você consiga mais gold, ela é bem alta. Então, em algum momento, é normal que algum outro player te passe, que ele fique mais forte que você ali por algum período. E o jogador ele precisa saber lidar com isso para administrar isso. Bom, e sabendo quando que a pessoa toma o tempo de jogo, né? Percebendo quando ele... vendo as partidas dela, quando que ela costuma tomar o tempo de jogo, em que momentos ela tá buscando por isso... como que ela tomou tempo de jogo. Então, ela tomou tempo de jogo dando um level, ela tomou tempo de jogo fazendo um item, ela tomou tempo de jogo colhendo um augment, ela tomou tempo de jogo roletando. Se é roletando até quanto, se é dando level, é dando qual level, se é slamando um item, é qual conjunto de itens.
Então, a forma como a pessoa toma o tempo de jogo também é algo que é interessante a gente reparar quando a gente está estudando o jogo de alguém. E aí, até sobre isso, né, sobre esse como, quanto e quais recursos ela vai precisar para tomar esse tempo de jogo. Ou seja, se para ela tomar o tempo de jogo para ela vai precisar roletar, até quanto ela vai ter que roletar, até o que ela vai ter que roletar, o que ela precisa hitar para tomar aquele tempo de jogo para ela dizer, não, beleza, agora o tempo de jogo é meu, eu sou o mais forte do lobby, eu dito as coisas aqui no lobby. E logicamente, se você precisa roletar, se você precisa de itens, se você precisa de um augment, o que essa pessoa faz quando ela não consegue tomar o tempo de jogo? Seja porque um outro player hitou mais coisa, seja porque ela roletou e não achou ali, ela gastou mais gold do que esperava, seja porque ela não teve o item dela no carrossel. A partir do momento que ela não conseguiu isso, o que ela faz, considerando que não conseguiu tomar o tempo de jogo? Como que ela tenta contornar essa situação? Lembrando que aqui a gente está falando sobre analisar partidas de jogadores de alto desempenho, né? Então o jogador de alto desempenho, ele provavelmente ele vai ter um plano B, ele vai ter uma estratégia. Então é basicamente isso, tipo, beleza, ele tinha todo um planejamento ali para aquele jogo, nesse momento aqui ele não conseguiu seguir com o planejamento. O que ele faz ali para tentar contornar a situação, né? Bom, o segundo conceito que a gente vai abordar aqui é justamente a economia, né? Bom, muita gente entende a economia no TFT como basicamente o acúmulo de gold que você tem, né? Se você tá roletando acima de 50, você tá fazendo economia. Se você tem acima de tanto de gold, você tá fazendo economia. Bom, e de fato existe o fator do ouro na influência da economia, mas outro fator importante quando você vai falar de economia é o fator do HP. Entenda a economia como uma balança. Você tem de um lado o seu ouro e do outro lado você tem o seu HP. Você pode givar bastante do seu HP para você aumentar bastante do seu ouro, mas aí você vai ficar com pouca vida. Ou você pode gastar o seu ouro para upar, para roletar, para colocar peças mais fortes no campo e você vai preservar o seu HP. Mas em um certo momento você não vai ter tanto gold para investir no seu board, provavelmente o lobby vai ficar mais forte. Então, o gerenciamento de recursos, gold, HP e até os componentes de item que você faz, às vezes você escolher não transformar um cinto e uma armadura em um quebra-guarda e uma GA, um quebra-guarda e uma Titan. Você fazer uma Sunfire logo no early game é uma forma de economia, porque você vai estar usando essa Sunfire para matar peças, para salvar o seu HP. Então você vai estar abrindo mão daquele recurso, componentes de item, para fazer um item que vai te salvar HP no early game. Então, tudo isso é economia e a gente tem aqui a forma do gold, né? Que aqui a gente tem as fontes de gold. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links do LoL Chess para essas informações, mas elas estão acessíveis no próprio jogo também. E a gente tem ali a tabela de dano, né? Quanto de HP que você perde por stage, quanto de HP que você perde por cada unidade no board. Então ali, por exemplo, se você tomar 3 unidades no stage 3, você toma 3 de dano base por estar no stage 3, ou seja, 3 ali, e 2 por cada unidade. Então se você tomar 3 unidades, são 3 do stage, mais 2 por unidade, 2, 4, 6, 9 de dano. Se você tomar uma unidade, são 2, e se você por algum acaso você perder para uma unidade, por exemplo, o Minion do Zezerot, uma unidade summonada por alguma outra unidade, algo que não seja, por exemplo, o ovo do Void, eles não contam como uma unidade, então você vai tomar apenas o dano base do stage, no caso ali do stage 3, por exemplo, 3 de dano. E como que a gente aplica, né, esse gerenciamento de recurso, economia, como que a gente vai, no que a gente vai focar em relação a isso para quando a gente for estudar, né? Quando a gente for analisar para os nossos jogos. Bom, uma das primeiras coisas que é interessante entender é o quão rápido aquela pessoa atinge o juros máximo dela, né? Então, se ela faz ali, por exemplo, um Open Forte no early game, ou seja, ela vende todas as peças possíveis, faz o máximo de gold que conseguir e chega a 50 de gold ali ainda no stage 2. Ou se não, se ela prefere jogar dando level, se ela prefere jogar segurando loja e ela vai demorar um pouco mais para chegar ali aos 50 de gold, no caso de talvez estar jogando com um riqueza ascendente, algum augment que mude esse teto de gold, ele
vai estar demorando ainda mais para chegar nesse teto de gold, mas vai estar ali conservando HP, vai estar ali fazendo uma outra estratégia que atrasa para pegar esse juros máximo, mas traz ali um retorno para ela em outra coisa, né? E aí, em relação a isso também, quanto de vida em média que ela costuma perder por estágio. Então, se ela chega a 50 de gold no Stage 2, ela chega a 50 de gold, mas ela perde quanto de HP? Ou ela consegue chegar a 50 de gold perdendo pouco HP, ela consegue chegar a 50 de gold de alguma forma que não prejudique tanto a vida dela, ou ela não chega nem perto de 50 de gold, mas ela consegue manter o 100 de vida, ela mantém ali uns 98 de vida que seja, e essa relação gold e HP que ela vai chegando em cada stage é uma forma de você entender como que a pessoa está trabalhando a economia dela, né? No que ela está baseando ali a economia dela. E a partir do momento que, beleza, ela estabilizou a economia dela, ela conseguiu ali a quantidade de gold que tem um board que ela goste de rodar, em que momentos que ela vai escolher abaixar esses juros, ou seja, descer dos 50 de gold, né, para 40, 30, 20, às vezes até 10, às vezes até zerar o gold. E por que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso para dar um level que é importante, para abrir uma loja importante, ou ela vai fazer isso para roletar por algum campeão que é importante, para tentar tomar o tempo de jogo do lobby, voltando ali que a gente falou sobre tempo, né? Vai tentar fazer alguma coisa para ser ali uma ameaça naquele stage, vai fazer ali porque ela já perdeu muito HP, então ela não pode mais perder HP. Então, por que ela abaixa que ela joga abaixo dos juros, e quando, em que momentos, né, que ela normalmente faz isso? E quando e por que ela dá level, por que ela roleta, e quais porcentagens quais lojas que ela vai buscar, né? Quais porcentagens de cada tier. Basicamente um complemento à questão anterior, mas tipo, pô, ela sempre dá level 6 no 3-2 ou não? Ou ela dá level 6 sempre acima de 50 de gold, e se ela não conseguir dar level 6 acima de 50 de gold no 3-2, ela faz no 3-3, no 3-5, quando der, mas o level 7 ela sempre vai upar pro 7 e vai roletar bastante. Ou se não, sempre na maioria dos casos, né? Porque lógico que cada jogo vai ter uma situação específica e cada jogo você vai reagir de uma certa forma, mas a pessoa vai ter ali um modus operandi de, na maioria dos casos, fazer algo. Na maioria dos casos, as pessoas vai roletar no 7, na maioria dos casos, as pessoas vai rushar 8, na maioria dos casos, a pessoa vai tentar estabilizar no 6 para poder ir pro 8 depois. Então, em qual stage que ela dá level, em qual stage que ela roleta, em quais lojas que ela roleta mais, em qual tier, em qual porcentagem que ela tá buscando ali os principais bonecos dela, né? O terceiro conceito que a gente vai falar sobre é o conceito de scout. Bom, o termo do scout ele vem do inglês, seria o equivalente a observar, né? E é basicamente isso, é você olhar o board dos adversários para você coletar informação e como que você vai trabalhar essas informações, o que você vai pescar ali do board dos seus adversários, que informação que você vai obter daquela observada, né? E quando a gente for falar de scout aqui, a gente vai dividir o scout em dois tipos, só para definir melhor do que a gente tá falando. Vai existir o scout geral, que é você passar no board de todos os adversários e coletar algum tipo de informação. E vai existir o scout que era referenciado antigamente como scout avançado. Hoje em dia, sei lá, o scout de fight, não sei como chamar hoje em dia, então eu coloquei como scout avançado aqui. Antigamente ele era definido como scout avançado porque, bom, imagino que vocês saibam, mas hoje, se você olhar antes de um round de PVP, no íconezinho dos players ali do lado vai ter uma espadinhazinha de baixo que vai mostrar se aquele player ele pode cair contra você naquele round. E o scout avançado era, antes desse íconezinho existir, existia um método que era basicamente você contar o cooldown de quando que você caiu contra um player e quando que você poderia voltar a cair contra ele. E era você prever ali os seus 3 adversários, né, que agora o jogo te dá essa informação, e você olhar o board deles, você tentar focar ali um posicionamento, o próximo tópico contra eles, você tentar, tipo, scoutar especificamente as pessoas que você pode enfrentar em breve para colher alguma informação disso e reagir a isso, beleza? Então vamos lá.
o que a gente vai observar quando a gente estiver analisando o VOD, o jogo de uma pessoa. Um tópico importante é que observar o scout quando a gente está vendo um VOD, principalmente quando a gente está vendo um VOD no 2x, pode ser um dos fatores mais difíceis, tá? Porque às vezes a pessoa scouta muito rápido e a gente se perde, a gente deixa passar, a gente nem reparou ali que ela fez um scout rápido. Então, eu, por exemplo, quando eu tô fazendo live, eu sempre procuro, quando eu tô scoutando, falar sobre eu estar scoutando, né? Tipo, não, tipo, eu vou scoutar aqui, mas, tipo, quando eu vou scoutar, eu tento verbalizar, tipo, pô, vamos contar quantos Shen tem fora da pool. Pô, esse cara tem 3 Shen, esse cara tem 2 Shen. E verbalizar isso pra quem tá assistindo ter mais facilidade. Mas nem todo streamer vai fazer isso. Nem todo player vai fazer isso. E às vezes a gente tem que ficar realmente bem atento pra ver quando que ele tá saindo do board. E tentar interpretar mesmo o porquê que ele saiu do board ali naquele momento, que informação que ele foi pegar. Então, em que momentos do jogo a pessoa vai scoutar mais, em momentos ela vai scoutar menos, e por que ali que ela vai estar priorizando esses momentos para scoutar, né? Aí, para além disso, né, em que momentos que ela vai estar fazendo o scout geral, ou seja, em que momentos que ela vai estar scoutando todo o lobby, em que momentos que ela vai estar focando o scout dela nos adversários que ela pode enfrentar naquele round, né? Ela vai estar fazendo o dito scout avançado. Então, em que momentos que ela vai estar olhando os adversários ali, talvez ela esteja olhando os adversários, por exemplo, porque ela está construindo uma win streak ou uma lose streak. Então ela quer ou continuar vencendo ou continuar perdendo. Ela quer observar ali nos adversários dela se tem alguém que ameace essa sequência dela, né, essa streak. Então se ela tá vencendo, se tem algum outro player forte que ela precisa posicionar ali, às vezes contra esse player, às vezes dar um level para enfrentar esse player. Ou então se ela tá numa lose streak, se tem um outro player que tá mais fraco e às vezes não compensa ela tirar uma peça do board, não compensa ela mudar um posicionamento ali pra tá preservando essa lose streak, né, e chegar ali às vezes num PvE com mais gold e etc. E quando que ela vai fazer um scout geral, às vezes pra contar uma peça que ela tá interessada em roletar, às vezes porque ela quer, às vezes, tomar o tempo do lobby, ela quer ver o quão forte que estão os adversários, às vezes porque ela tá pensando em comitar alguma comp, em ir pra alguma base de jogo, ela quer ver como que estão os adversários, que os adversários já comitaram, que não comitaram. Então, quando que ele vai fazer o scout geral e quando que vai fazer o scout avançado? Sobre esse tópico anterior, né? Já me adiantei um pouco, mas que informações a pessoa busca ao scoutar, né? Que é basicamente essa questão de comitar uma comp, de contar alguma peça, para scout geral, para scout avançado manter uma streak, desviar de alguma peça, desviar de um Java, desviar de um tapete, desviar de uma Zephyro. Então, que informações ela vai buscar em cada tipo de scout e quando que ela vai estar fazendo mais isso? São coisas interessantes a reparar. E como que ela vai trabalhar as informações obtidas? Ou seja, um exemplo bom disso eu tô tentando evitar exemplos de sets em específico aqui, mas vamos falar sobre o set atual, na época que esse vídeo está sendo gravado, é o set 9. No set 9, um dos principais tanques de controle de grupo é o Jarvan. O Jarvan, ele vai ultar no maior bolinho de unidades que ele conseguir atingir, e ele vai stunar eles por algum tempo ali, por 1 ponto poucos segundos, e cravar a bandeirola dele ali no chão e fazer um stun de alguns segundos. Por exemplo, se a pessoa tem um Zephyr na sua backline e um Jarvan, e o Jarvan dele tá full itemizado, por exemplo, tá com 3 itens. Às vezes a pessoa vai olhar o board desse cara, vai obter essa informação, vai falar, ele tem um Zephyro e um Jarvan. E como que ele vai trabalhar com isso? Ele vai falar, não compensa eu sair da Zephyro se eu colocar meu carry ali no Jarvan, porque o Zephyro ele vai levantar meu carry ali nos 4 segundos iniciais da fight e depois ele vai bater normal. Já se eu tomar o Jarvan, ele vai ultar umas 3 vezes ali, então ele vai dar 3 stuns de 1,5 segundos. Eu tô chutando o tempo aqui, eu realmente não lembro exatamente qual que é o tempo do stun do Jarvan. E por conta disso, ele vai stunar meu carry por 4,5 segundos, que é mais tempo do que o da Zephyr, então não compensa eu colocar ali pra tomar aquele Jarvan. Ou então,
ainda seguindo o exemplo do Java, uma pessoa tá com Java e você tá ali do lado do seu carry, você tem 3 sorvetinhos, 3 arauto de Zeke, 3 itens de aura que vai buffar ali o dano do seu carry, né? Então até que ponto compensa você tomar você deixar ali um bolinho, arriscar tomar o Javan pra você dar aquele AP, aquela attack speed pro seu carry, ou então não vai ter jeito, você vai ter que abrir mão daquele sorvetinho, daquele Ziggs, você vai ter que colocar o seu carry do outro lado. Então, como que ela vai fazer quando se colocar nessas situações? Ou então, pra scout geral, como que ela vai trabalhar quando ela souber que muito da peça que ela quer já foi pega, né? Já tá fora da pool, já tá no board dos adversários. Ou então, quando muito da peça que ela quer tá livre, às vezes ela vai pensar em fazer 3 estrelas. Às vezes ela pensar que ela não precisa roletar por aquela peça ali, ela pode esperar mais um pouco enquanto os adversários tiram outras peças de mesmo custo da pool. E assim elas também facilitam que a pessoa ache aquela peça que ninguém tá pegando. Então, como que a pessoa vai trabalhar realmente essas informações que ela obteve scoutando, né? Às vezes a pessoa vai verbalizar isso, às vezes a gente vai ter que interpretar, mas a gente conseguir identificar como que ela trabalha com a informação que ela coleta, e isso passa um pouco também por a gente entender ali o motivo dela tá coletando aquela informação, né? Dela tá buscando por aquilo. Outra coisa importante pra gente conseguir entender melhor o jogo da pessoa, né? E ali, eu acho que bem relacionado a Scout, a gente tem ali o conceito de posicionamento, né? Bom, posicionamento é a forma como que as peças são colocadas no board, né? Tanto quanto a forma que você coloca suas peças no board, como a forma que os seus adversários colocam as peças dele no board. As suas peças, elas podem afetar o desempenho de outras das suas peças. Por exemplo, se você colocar o Jace do lado do Mazeri, ele vai abrir aquele portal, ele vai dar attack speed pra quem estiver perto dele, então ele vai dar mais attack speed pra Zeri. Se você colocar um Taric ali perto de outras frontlines, eles podem ser pegos no escudo dele, então receber ali o bônus de defesa do escudo dele. Mas ele também pode ser afetado pelo board do seu oponente, né? Como o exemplo do Javan, que a gente citou agora. Se você reúne muito suas peças, o Javan pode ultar lá e pode acabar stunando o lugar onde está o seu carry. Então, se você deixa ali os cantos do seu board livre, o Action ele vai ultar na peça mais distante, e a peça mais distante pode ser aquela que está no mesmo canto que ele pode acabar ultando no seu carry cedo e acabar complicando a sua fight, matando seu carry cedo, você não conseguindo matar muita peça. Então, o posicionamento de cada peça pro seu próprio board, ele vai ter ali um efeito, ele vai ter um propósito. E considerando o board dos adversários, né? Às vezes, por exemplo, o Nasus, quando ele ultar, ele vai pegar status dos tanques que estiverem mais próximos dele, né? Dos tanques próximos dele. Então, às vezes, você coloca seus principais tanques, seus tanques mais itemizados na frente do Nasus, ele consegue ultar, eles vão perder muito dos status dele, o Nasus vai ficar muito tanque. Então às vezes tá evitando esse Nasus, como que você vai reagir ao board do seu adversário, a ponto de que você também não, como eu citei no exemplo anterior, então, às vezes você não precisa abrir mão dos 3 Arauto Zeke, dos 3 sorvetinhos que você tiver feito na frontline, de aproveitar ali do portal do Jace, de estar aproveitando o portal do Taric, ou realmente não vai ter como, realmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas ali em posicionamento para você não enfrentar algo pior ali do board do seu adversário, né? Então é interessante que você considere os benefícios das suas peças umas para as outras, mas que também considere os perigos ali em relação ao board dos adversários, e aí nesse ponto, voltando ali na questão do scout avançado, né? Principalmente os adversários que você tem chance de enfrentar naquele turno. Porque às vezes tem 2 action no lobby, então é bom que você evite as pontas. Mas ele naquele turno, nenhum deles está no seu scout. Às vezes é o contrário, às vezes tem 2 Javans no lobby, mas ali naquele ponto nenhum deles está no seu scout, então você pode juntar suas peças. Então tem um pouco isso também, de dependendo de contra quem você vai cair, você tem mais ou menos liberdade para posicionar ele naquele turno, beleza? E quando a gente vai estudar o jogo de uma pessoa, a gente vai tentar reparar em como que ela costuma posicionar as peças normalmente. Então a pessoa ela vai ter ali meio que um posicionamento padrão dela, tipo,
ela vai sempre posicionar a Zeri do lado do Jace, por exemplo. Ela vai sempre colocar ali o Aphelios ou na última casa da esquerda ou na última casa da direita. Ela sempre vai tentar colocar a Seju no meio do board. Então, tentar aprender ali o posicionamento padrão da pessoa, porque provavelmente aquele posicionamento padrão foi pensado, considerando que a gente tá analisando um jogador de alto desempenho, né? Então, todo lugarzinho de peça ali tem algum propósito. Tendo ali em base o posicionamento padrão dessa pessoa, com que frequência que ela vai mexer nesse posicionamento padrão? Com que frequência que ela vai estar mexendo ali as peças do board dela? Você sabendo o posicionamento padrão, você sabendo a frequência que ela mexe, aí a gente já começa a ir um pouco mais fundo no posicionamento padrão, né? A entender, às vezes, ali a ideia que tá por trás do posicionamento de cada peça. Pô, será que ela tá colocando ali a Seju no meio do board? Porque se ela colocar no canto, ela vai perder um pouco da área da ult dela, ela vai demorar mais pra ultar. Às vezes ela tá colocando ali o carry dela sempre no canto, nunca no meio, tá arriscando ali muitas vezes tomar um action, porque ali no meio ele poderia tomar a própria Seju do outro cara, às vezes tomar um Java, alguma coisa assim. Então, qual que é a ideia ali, porque que cada peça tá ali naquele lugar que tá? Algumas peças vão só estar em algum lugar, vão só, tipo, uma Irelia 2 ali, ela vai estar em algum lugar da front ali, porque ela é uma peça de frontline. Mas algumas peças elas vão estar em alguns lugares mais específicos, por exemplo, a cena geralmente fica invertida ao restante do board, para ela poder pegar o escudo dela em mais peça. Então as principais peças é interessante a gente reparar. E o que faz ou o que não faz essa pessoa mudar um posicionamento, né? Então um Zephyro faz ela mudar o posicionamento, o tapetinho faz ela mudar o posicionamento. Ou ela prefere aceitar um Zephyro, aceitar um tapete, do que às vezes se arriscar a tomar um Jarvan, às vezes se arriscar a colocar em perigo para um Action, para alguma outra peça, para um cara de Zed, de Ladino, que tá com Ladino em um certo canto do board, que tá pulando na backline. Então, o que vai fazer ali dentro do que aquela pessoa tá jogando, né? Dentro do cenário de jogo daquela pessoa, ela mudar, ou ela vai ver, ela vai perceber uma ameaça e ela vai falar, não, ainda assim, mesmo com essa ameaça, eu prefiro continuar com esse posicionamento. E por quê, né? O que vai fazer, o que não vai fazer isso acontecer. E a última questão, e a que eu tive até um pouco mais de dificuldade de falar sobre, né, de colocar o que seria, é a tomada de decisão, né, as decisões que você toma. Porque é difícil definir um pouco o que é tomada de decisão num jogo como TFT, mas basicamente a maneira e a assertividade e velocidade que as pessoas fazem escolha durante o jogo são as chamadas tomadas de decisão. E que a gente tem uma tomada de decisão. Então, tipo, boas tomadas de decisões costumam gerar jogos mais tranquilos, né? Tipo, se você toma boas decisões durante o jogo, você costuma ter um jogo mais cadenciado, mais calmo. E tomadas de decisões ruins podem acabar condenando o que poderia ser um bom jogo. Às vezes vai ter as tomadas de decisões que não são necessariamente ruins, mas que vão te trazer um risco alto risco, alta recompensa. E vão ter as tomadas de decisão que vão só, naquele aspecto, elas serem ruins. Até sobre isso, as tomadas de decisões, elas são muito subjetivas, elas são muito tipo, eu escolhi isso porque eu pensei nisso. Muitas vezes elas têm um propósito, elas têm uma ideia, e elas podem fazer mais ou menos sentido, mas elas muitas vezes vão ser subjetivas, vão ser o que a pessoa achou que precisava pro jogo naquele momento, que a pessoa viu que era uma opção ali. Elas podem, mas ainda assim elas podem ser analisadas de forma objetiva, né? Então, por exemplo, a pessoa fez ali um commit no caso um commit é você se comprometer a algo, né? Então você faz um item que compromete sua itemização para uma certa linha de bonecos. Um exemplo é o arco de Runan, né? Hoje roda principalmente no Action, tem rodado na Zeri também, talvez na Jinx, mas a build de Jinx tem estado bem sumida, então é um item bem específico ali. Aí você dropou um Action cedo e você resolveu fazer aquela Runan e, tipo, se comitou em jogar pra alguma coisa nessa base, né? Às vezes foi uma decisão interessante, porque aquele Action cedo ele vai te ajudar a estricar, vai ajudar você a movimentar a sua economia, vai ajudar você a tomar o tempo do lobby pra você, mas às vezes ela te colocou numa situação que você não scoutou muito antes de ver esse arco
esse Runan cedo, você viu que tinha, quando você foi escaltar, você viu outras 2 pessoas de Act, então você se coloca numa situação que você vai estar disputando ali uma build de um boneco que você vai querer ele 3 estrelas com mais 2 pessoas. Então tem isso, assim, você pode falar, pô, não foi uma decisão ruim, foi uma decisão boa porque me ajudou a estricar aqui e tal. Mas às vezes ela pode ser analisada objetivamente, tipo, não, beleza, foi uma decisão boa em geral, mas ela teve uma consequência ruim porque você fez muito rápido, você não teve ali a questão de estar observando o lobby, perceber isso, ou às vezes, tipo, às vezes é isso, né? Você não tinha como saber que mais pessoas do lobby iam acabar resolvendo forçar aquilo, fazer aquilo, e outras pessoas acabaram indo também. E aí, como que você vai reagir a isso? Como que você vai contornar isso? Um bom player vai sempre ter ali, vai sempre buscar alguma maneira, alguma forma. Vai ser também uma outra tomada de decisão que você vai precisar fazer ali durante o jogo. E alguns exemplos ali de tomada de decisão que você precisa fazer são justamente os commits de item, né? Quando que você vai fazer um item, quando que você vai commitar um item que vai te levar para um estilo específico de jogo. As escolhas de augment, né? As escolhas de aprimoramento também são tomadas de decisão, porque você vai escolher alguma coisa que vai te dar um benefício X dentro daquele momento. E quando você for estudar sobre as tomadas de decisões, né? O que a gente vai procurar entender? Bom, uma das primeiras coisas que eu acho interessante a gente procurar entender são as tomadas de decisão características daquela pessoa. Ou seja, ela saiu da base com N componentes ali, com X componentes. Ela prefere fazer logo um item ou ela prefere esperar ali alguns itens-chave, alguns itens mais específicos? E se ela prefere fazer um item, que tipo de item ela prefere fazer cedo, que tipo de item, tipo de componente que ela gasta mais fácil, gasta mais cedo ali, e pra seja poupar a vida, seja porque é um item ali que ela sempre gosta de jogar com ele. E depois de identificar as que são típicas, né? Pô, esse player aqui, ele sempre gosta de ter a Shojin no Stage 2. Esse player aqui sempre gosta de ter Ginsu no Stage 2. Não, esse player aqui, ele só itemiza no 3-1. Ele espera dropar todos os componentes até o 3-1 e ali, sim, ele vai itemizar. Não, esse player aqui, ele joga sempre pra esses itens. Então, ele só vai itemizar quando ele tiver um desses itens, não importa quantos componentes ele tenha no banco. Exceto que os componentes não estejam envolvidos nesses itens, aí ele gasta de outra forma. E quais tomadas de decisão foram mais situacionais, né? Às vezes ele pegou um determinado aprimoramento porque ele tá com uma determinada comp. Às vezes ele pegou ali um determinado aprimoramento por causa do item ali que ele já tem. Ele pegou ali porque ele já tem ali uma situação mais específica de jogo, gerou a ele uma decisão mais específica. Então, identificar quais que são mais características e quais que são mais situacionais. Em que situações essas tomadas de decisão características da pessoa colocam ela? Então, tipo, se ela sempre comita ali, se ela sempre slama, né? No caso, slamar é fazer esse item cedo, a Shojin no Stage 2. Então, ela provavelmente vai se colocar sempre em uma situação que ela vai estar jogando de comps AP, né? Até que ponto isso limita ela e até que ponto isso direciona ela, isso ajuda ou atrapalha, isso deixa ela numa situação favorável ou desfavorável, em que jogo que vai deixar em uma situação desfavorável, o que ela vai fazer quando ela perceber que isso deixou ela em uma situação desfavorável, como que ela vai tentar contornar essa situação. E da mesma forma que na situação que essas tomadas de decisões mais características, né, mais normais da pessoa. Às vezes é uma tomada de decisão característica da pessoa ela fazer um open no Stage 2, ou seja, vender o máximo de peças possíveis, abrir mão do máximo de HP, de todo o HP que for necessário ali naquele stage, pra tentar fazer gold mais rápido, voltar ali. Isso deixa ela numa situação de que ela não vai poder perder tanta vida mais no decorrer do jogo, ou vai deixar numa situação de que todo o Stage 3 ela vai precisar tomar o tempo do lobby. Então, cada escolha que uma pessoa vai levar ela a determinadas situações, então quais que são essas situações e como que ela vai lidar com elas, né? E quais fatores que influenciaram em cada tomada de decisão mais situacional, né? Então, ela pegou ali idealismo. Ela pegou idealismo porque ela tá pensando em jogar em uma comp que tem 2 carries, ela já tinha uma Roge, então ela ganha outra Roge, ela pode colocar ali 2.
Ou então ela, numa comp até que você consegue rodar Roge em 3 bonecos. Um exemplo, a comp de Kai'Sa e Yasuo, né? A comp de desafiantes. Quando você roda a Gwen, você pode colocar uma Roge na Kai'Sa, uma no Yasuo e uma na Gwen. Então você pega o idealismo, você pode aproveitar 3 ali. Enquanto a comp de Aphelios Bastião, por exemplo, que é basicamente o Aphelios e um monte de frontline, se você colocar uma Roge no Aphelios, você não vai ter mais muito boneco ali que vai estar levando bem uma Roge. Então, às vezes, o idealismo ali, por mais que a pessoa goste do Augment, por conta dele estar com o setup de uma outra comp, ele não vai estar aproveitando tanto, né? Então ele vai acabar deixando passar. Então, quais fatores que influenciaram ali cada decisão situacional e, tipo, em que situação que isso foi colocando ele no jogo? Bom, e eu acredito que entendendo, né, tempo, economia, scout, posicionamento e a tomada de decisão do player são 5 passos importantes, né? São a base ali pra gente entender como que um player pensa o jogo. Como que o player ele entende cada uma das ações ali dentro do jogo e como que ele lida ali com cada situação, como que ele tá pensando mesmo sobre o jogo em si, entendendo como um bom player pensa o jogo, entendendo como vários bons players pensam o jogo. A gente tem uma base mais forte pra gente pensar o nosso próprio jogo, pra gente construir o nosso próprio jogo e pra gente poder melhorar no jogo, pra gente poder evoluir no jogo. Então, eu acredito que tendo esses conceitos em mente, você estudando com base neles, às vezes você vai abrir uma live ali de um player de alto desempenho que você gosta de analisar, que você gosta de assistir. Pô, você tá abrindo pra estudar, abre um bloquinho de notas ali, coloca esses 5 pontos, sabe? Tempo, economia, scout, posicionamento, decisão. E vai anotando essas coisinhas que eu coloquei, sabe? Tipo, beleza, pô, quando que ela toma o tempo do jogo? Aí você vai vendo alguns jogos, pô, tô percebendo que ele sempre tenta tomar o tempo de jogo ali no stage 4. Ou não, ele gosta de começar com o tempo de jogo, então ele gosta de ter ali pra ele o tempo de jogo no stage 2 e 3 na grande maioria dos casos. Então, e tendo ali e percebendo isso do jogo das pessoas é uma forma interessante de a gente estudar o jogo, é uma forma que vai trazer muito resultado para vocês. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês, eu espero que seja útil. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum desses conceitos e queiram que a gente fale mais tempo sobre ele, de uma maneira mais específica, a gente detalhe mais cada aspecto de um desses pontos, deixa aqui nos comentários, fala comigo, pergunta na live, pergunta aqui, pergunta em qualquer lugar que talvez a gente traga mais algum vídeo no canal. Um vídeo específico sobre tempo, ou um vídeo específico sobre economia, ou um vídeo específico sobre scout, ou todos eles. Mas o foco desse vídeo aqui foi ser alguma coisa mais direta ao ponto, mais rápida, assim, sobre todos os pontos para você poder ali melhorar o seu estudo do jogo mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!